2220. Esse é o nosso telefone para você participar de toda a nossa programação. Na sintonia certa. Você está. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. A informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM. Leia nossas matérias e assista ao vivo todo o nosso programa. Leia nossas matérias. Grupo.com.br/rádio 102. A informação na palma da sua mão. Em 102,7. Explodindo no seu dia. Acesse o nosso portal grupocabum.com.br e se informe de tudo que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo em 102,7 FM. Esse nosso portal. Vai lá. grupocabum.com.br. Lá no nosso portal grupocabum.com.br você tem a matéria completa do Detran RJ, essas e outras. Olha só, lobo-guará é resgatado em Quatis e reintroduzido ao habitat natural. O animal passou por reabilitação no Rio antes de voltar para a região. O lobo-guará, resgatado pelo Grupamento Ambiental de Quatis, retornou ao seu habitat natural após um período de reabilitação no Rio de Janeiro. A fêmea havia sido encontrada desabilitada nas proximidades da estrada Quatis-Glicério em outubro do ano passado. Nós falamos aqui no programa e precisou ser encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Rio de Janeiro, que é o CRAS RJ lá na capital. E após meses de cuidado especializado, o animal apresentou plena recuperação e nessa terça-feira, vulgo dia 10, foi solto na mesma localidade onde havia sido encontrado, sendo reintroduzido à fauna da região. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente destacou a importância do trabalho conjunto entre os órgãos ambientais e instituições parceiras da galera que sempre trabalha para defender a causa animal, para garantir a recuperação e o retorno seguro do animal à natureza sempre que ele passar pelo tratamento. E segundo esse pessoal que ama os bichinhos e faz de tudo que pode sempre, a reintegração de animais silvestres é essencial para manter o equilíbrio ecológico e fortalecer a conservação da biodiversidade. Nós devemos cuidar dos nossos bichinhos, tá certo? A reinserção de animais silvestres, ou seja, colocá-los de novo na natureza, já que eles são silvestres, são da natureza, ao ambiente de origem, ou seja, recolocá-los do lugar do qual vieram é sempre fundamental para garantir esse equilíbrio ecológico que eles estão falando aqui e fortalecer a conservação de toda a nossa fauna brasileira. A fauna silvestre realizado no município e evidencia também a importância da atuação integrada entre poder público e instituições ambientais na preservação de todas as espécies. Na sintonia certa, 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Prefeitura divulga programação oficial do Carnaval de Resende 2026. A festa acontece de 14 a 17 de fevereiro, sabe aonde? Lá na Beira Rio, em Resende. O calendário completo você já pode conferir lá no nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. A Prefeitura de Resende divulgou a programação oficial do Carnaval de Resende desse ano. O evento será realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro na Beira Rio, em frente ao Parque das Águas. Quem não conhece, né? Ali no centro. Prometendo repetir o sucesso do pré-carnaval e reunir milhares de foliões em mais uma edição da festa mais animada da região.
Sem suspense dessa vez, a administração municipal antecipou os detalhes da agenda e eu te conto aqui agora. Ela contará com shows gratuitos, blocos tradicionais, DJs e atrações para todos os públicos. Entre os destaques está o já aguardado Bloco das Piranhas, além de apresentações musicais que prometem não deixar ninguém parado. No dia 14, que é sábado, a partir das 15 horas, você tem o Bloco da Semel, Pedro Júnior e versão brasileira. No dia 15 de fevereiro, a partir de 13 horas, no domingo, DJ Baile da Mari, Bicho Solto também. Já na segunda-feira, dia 16, das 14 horas até o final do evento, você tem ali o Bloco das Piranhas, tem DJ, tem a banda Mistureba e o Nosso Lema também. A partir das 16 horas de terça-feira, Márcio Henrique e Gabiek na pegada do carnaval. Também depois Vinicinho. E após a participação expressiva do público no pré-carnaval realizado no último fim de semana, a expectativa é de que os foliões compareçam em peso novamente para celebrar com segurança e animação. A prefeitura orienta que a população acompanhe as redes sociais oficiais para ficar por dentro de outras novidades e possíveis atualizações sobre o Carnaval de Resende 2026. A contagem regressiva já começou para mais 4 dias de muita música, alegria e celebração na Beira-Rio. O detalhe e também o horário certinho você pode conferir no nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Quatis firma novo convênio com o Hospital São Lucas. O acordo reforça a governança, transparência e fiscalização na saúde. A Prefeitura de Quatis e o Hospital São Lucas, administrado pela Assistência à Maternidade e à Infância de Quatis, assinaram um novo convênio com a prestação de serviços de saúde pública no município. O acordo fortalece as exigências em governança, transparência e correta aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal, ou seja, estão reafirmando o compromisso com a população. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, o convênio prevê Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Caramba, que susto, não era isso não, cara, era pra repetir aqui só. Caramba. Voltando, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o convênio prevê a revisão de processos internos de compras e contratações, atualização estatutária da entidade, fortalecimento de prestação de contas e monitoramento contínuo por parte do município e dos órgãos de controle. O instrumento jurídico estabelece mecanismos mais rígidos de fiscalização e controle, além de ampliar a segurança jurídica e a previsibilidade orçamentária da parceria. O valor mensal do repasse foi fixado em R$ 741.877 após análise técnica da prestação de contas referente ao ano de 2025, totalizando R$ 8.900.524 ao ano. Segundo dados do Fundo Municipal de Saúde, o montante é compatível com os serviços e metas pactuadas, ou seja, a conta bateu, a nota bateu ali certinho, tá? O convênio assegura a integração do Hospital São Lucas à rede municipal de saúde, garantindo à população serviços como atendimento de urgência e emergência, internações hospitalares, atendimentos ambulatórios, apoio diagnóstico e terapêutico também, serviços da rede de atenção psicossocial do RAPS também são incluídos. Com a formalização do novo convênio, agora a Prefeitura reforça o compromisso com a qualidade da assistência à saúde, buscando maior eficiência na gestão dos recursos e também na oferta de serviços à população de Quatis. Parabéns ao prefeito Aloísio de Elias, que já entrevistamos aqui e já disse e repito, queremos o senhor aqui novamente. Leia nossas matérias e assista ao vivo todo o nosso programa. grupocabum.com.br/rádio 102. A informação na palma da sua mão. Programa Pé Direito! Programa Pé Direito! Programa Pé Direito! Leia nossas matérias.
Rádio Cabum. 102 Rádio Cabum explodindo no seu dia. Na sintonia certa. Você está. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Exatamente às 7 horas e 47 minutos. 7 horas e 47 minutos. Alan Barbosa trazendo a seguinte matéria sobre as eleições desse ano. O Planalto teme por crimes eleitorais com samba enredo destinado a Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. Por que isso é ruim, galera? Isso é propaganda antes da hora. Como eu disse a vocês, 12 bilhões de reais do nosso dinheiro público foi destinado ao carnaval para as escolas fazerem a festa, como disse Alexandre Garcia, não é? Já já eu conto sobre os detalhes com Alan Barbosa. Alan Barbosa, é com você. Bom dia. A homenagem da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula tem trazido mais preocupação que felicidade ao Palácio do Planalto. Apesar de até o momento a Justiça ter rejeitado algumas ações contra a Escola de Samba, até para que o desfile não aconteça, a avaliação de pessoas próximas ao presidente é que a reeleição pode estar em risco caso o Tribunal Superior Eleitoral acolha alguma denúncia contra a futura chapa presidencial. E aí o carnaval de Lula, no final do ano, pode não terminar em samba. Advogado e analista político Melilo Diniz avalia 2 riscos justamente por conta de Lula ser candidato à reeleição. O primeiro é o risco de propaganda eleitoral antecipada e multa, que é algo que acontece dentro do processo eleitoral, da justiça eleitoral, mas que não traz consigo a perda da candidatura ou do mandato. A segunda hipótese, essa muito mais grave, é o reconhecimento do abuso de poder político, que é um processo que passa por uma investigação judicial que pergunta se o desfile da escola de samba e todos os atos, a letra, a música, as manifestações, a propaganda, a imagem, se tudo isso interfere no resultado das eleições. Eu creio que o risco é grande das 2 hipóteses. Nem mesmo o fato de a decisão de promover o samba enredo ter sido espontânea da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói alivia a situação. Creio que a grande questão é saber, por exemplo, se essa espontaneidade não foi correspondida por uma adesão do próprio presidente, da sua primeira-dama, de ministros do governo, de líderes do seu partido político. Tudo indica, até o momento, que essa adesão acontece e tende a aumentar ainda no período carnavalesco. Cuidado que a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann, não teve nesta terça-feira em sessão comemorativa ao aniversário do PT no Congresso Nacional. Vamos aproveitar esse carnaval, gente, pra gente também brincar. Vamos curtir o samba enredo do presidente Lula, o samba que homenageia a ele, que é lindo. Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é cantar com alegria esse samba enredo. A preocupação do Palácio do Planalto tem um outro motivo. As próximas eleições serão conduzidas pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça, que assumirão como presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente, em junho desse ano. Os únicos indicados por Jair Bolsonaro podem dar o mesmo tratamento que o ex-presidente recebeu por reunião com embaixadores, que tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. O cordão dos puxa-sacos está aí e a liberdade é o que está em jogo, galera. Ontem, Alexandre de Garcia lembrou bem. A marchinha de carnaval, o cordão dos puxa-sacos, nunca foi tão atual. E eu vou te contar por quê. Tem escola de samba usando dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro, o seu dinheiro, o meu dinheiro, dinheiro que deveria estar no hospital, deveria estar em escola, em asfalto, nessas buracâncias que a chuva tá deixando por todo que é lugar. Era aí que o nosso dinheiro deveria estar, mas está sendo usado para puxar o saco do governante do país. Eu lembro a vocês que o servidor público, ele não é servido pelo público. Ele serve a população, é diferente. Nós não somos subordinados de Luiz Inácio Lula da Silva. Não temos que puxar saco. Afinal, ele deve trabalhar para defender
os interesses do nosso país como um todo, e não de grupos políticos como é o que vemos por aí. E para exaltar político, nosso dinheiro não serve, viu? A gente vê a liberdade sendo rifada. Como eu disse, George Orwell, aquele cara que escreveu isso em 1984 e viu o futuro antes de tudo acontecer, disse uma coisa que eu repito todo dia aqui no estúdio. Se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Não precisamos puxar saco de ninguém. E é isso que a gente faz aqui no programa. Estamos aqui para incomodar mesmo, viu? Porque a gente não puxa saco de ninguém. A gente quer saber aonde está o respeito com um pagador de imposto que financia o luxo de quem deveria estar servindo o povo e não se servindo dele. Entenderam a diferença? Servindo o povo e não se servindo dele. A gente quer saber por que uma escola de samba recebe verba pública para fazer propaganda para político. E antes da hora ainda, não é nem permitido. A gente quer saber onde está a OAB nesse momento. Onde está o Ministério Público. E o Senado cobrando. Cadê também? Cadê explicações? Cadê? Por que isso aí no carnaval, pra mim, é um roubo legalizado e na cara dura. Na nossa cara. Ao meu ver, e parece que eu sou um lunático falando isso, cada escola de samba deveria fazer o seu desfile com o próprio recurso, com o próprio dinheiro. Porque eu que nem vou tenho que pagar. Me explica aí você. 1, 0, 2. Rádio Cabum. Cabum 102,7. Participe da nossa programação. Participe da nossa programação através do WhatsApp 24 99293 2220. E hoje temos uma entrevista com o Wallace do Flamedula, essa ONG que está aí por todo o nosso Brasilzão, ajudando a salvar pessoas e vidas também. Daqui a pouquinho, o Wallace está chegando aqui no nosso estúdio e ele vai entrar no ar. Vocês vão conhecer o Epitáfio com Titãs e está na hora de matar a saudade nessa linha do tempo ainda com direito. E você que está ouvindo música pode participar e deve também. Fique à vontade através do 992932220. Este é o programa Pé Direito que vai de segunda a sexta-feira ao ar de 7 até as 9 horas da manhã. 1, 0, 2. Rádio Cabum. Feito para te acordar, fazer ouvir música e informação. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente, sim, é com a gente em 102,7. Mais uma mulher morta, mais um caso chocante causado pelo companheiro da vítima. Nicole Oliveira, de 25 anos, foi atingida nas costas por um disparo de uma carabina calibre 12 dentro de casa. O caso aconteceu no município de Mauá da Serra, no norte do Paraná. O autor do tiro foi o namorado, de 23 anos, que alegou a um vizinho que atirou acidentalmente enquanto manuseava a arma. Ele deixou o filho do casal, de aproximadamente 1 ano, aos cuidados desse vizinho e fugiu do local. E é considerado foragido. A polícia militar localizou a carabina ocultada sobre o telhado de uma edícula nos fundos do terreno. O casal não tinha histórico de brigas e nenhum dos dois tinha boletins de ocorrência ou qualquer passagem pela justiça. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa. Muito obrigado, William Sopa. E olha, a Polícia Federal mira rede de ódio e abuso sexual em 5 estados.
Os detalhes agora com Felipe Medeiros, aqui no nosso programa Pé Direito. Polícia Federal mirando aí uma rede de ódio e abuso sexual em 5 estados do nosso país. A Polícia Federal deflagrou a Operação Somos para apurar e reprimir a prática de crimes contra a dignidade sexual. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. Segundo o delegado da PF, Flávio Rolim, as investigações iniciaram em 2025 por meio de uma cooperação policial internacional envolvendo mais de 20 países. 7 brasileiros estão entre os suspeitos de envolvimento nos crimes. Uma operação que busca combater a misoginia praticada no ambiente cibernético. Essa operação se desenvolveu inicialmente por meio de uma cooperação policial entre o Brasil e forças policiais internacionais. As informações foram enviadas por meio da rede Europol. Essa investigação ela busca combater um macrofenômeno da violência contra as mulheres, principalmente praticada no ambiente cibernético, as quais em situações extremas buscam a normalização da violência e até mesmo do estupro. O delegado, que é coordenador de repressão a crimes cibernéticos de ódio da PF, detalhou como os criminosos atuavam em redes transnacionais voltadas à difusão e à troca de vídeos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em estado de sedação. Na operação foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados. Essa investigação ela busca capturar e reprimir comportamentos criminosos de autores que dopavam as suas vítimas por meio de medicamentos, mantinham com essas vítimas, quando desacordadas, a conjunção carnal não consentida. Andréa Vasconcelos, socióloga e advogada, ressalta que a operação só revela a misoginia, ou seja, o ódio contra as mulheres. E é uma situação tão revoltante, tão desesperadora para as mulheres, porque qualquer uma pode ser vítima desse tipo de crime, né? Quantos casos de mulheres que saem para as festas e têm suas bebidas alteradas com remédios e medicamentos para sedá-las, para que os homens possam ter acesso aos seus corpos, né? Enfim, a luta das mulheres é uma luta diária e, na verdade, tem que ser uma luta contra a cultura misógina, contra a cultura patriarcal que vê as mulheres como objetos sexuais disponíveis para o desejo e o prazer e os fetiches dos homens. Os investigados podem responder por estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro, entre outros crimes. A apuração é conduzida com base na Lei 13.642 de 2018, que atribui à PF a investigação de crimes praticados na internet com conteúdo misógino. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Muito obrigado, Felipe Medeiros, e o Norberto Notari trazendo outra matéria séria aqui, que a falta de ação do poder público dificulta buscas por desaparecidos. Nós estamos preparando uma matéria também sobre. Norberto Notari, é com você. Uma política forte de combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes ainda não é tratada como prioridade pelo Estado brasileiro. Essa é a avaliação de especialistas da área. O tema voltou à tona recentemente após mais de um mês de buscas de 2 crianças que sumiram em Bacabal, no Maranhão. Caso que reforça a preocupação com os números. No Brasil, a cada 10 pessoas que desaparecem, 3 têm menos de 18 anos. Só no ano passado, as delegacias registraram 23.919 desaparecimentos de crianças e adolescentes, uma média de 66 casos por dia. E o dado ainda é mais alarmante porque representa um aumento de 8% em relação ao 2024. O advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, entende que falta um trabalho específico de combate ao desaparecimento de crianças no país. Nós não vemos um esforço por parte tanto do governo federal como dos governos estaduais quanto dos municípios no enfrentamento a essa gravíssima situação, a números recorde
de desaparecimentos de pessoas e de crianças e adolescentes. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente afirma que muitos estados e municípios não aderiram à unificação dos trabalhos de combate ao desaparecimento por questões políticas. O Brasil ainda não possui protocolos eficientes, não possui banco de dados unificado, não possui sequer um cadastro nacional que envolva todos os estados. Apenas 12 estados do país aderiram ao cadastro nacional de pessoas desaparecidas. São Paulo, inclusive, é um estado que não aderiu. Muitos dos estados não aderiram por motivos políticos e ideológicos, porque são estados que os governadores fazem oposição ao governo federal, então acabam não dando prioridade para essa questão. No total, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, 84.760 pessoas desapareceram em todo o país, considerando todas as idades. E a legislação brasileira é clara. Não é preciso esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. As investigações devem começar imediatamente após notificação policial. Sobre crianças e adolescentes, o advogado Ariel de Castro Alves elenca os principais motivos que levam ao desaparecimento. Conflitos familiares, violência doméstica, situações de fome, de miséria, conflitos entre pai e mãe, sequestros, temos cárceres privados, temos situações em que pai e mãe estão disputando a guarda e um acaba fugindo com a criança. E ainda temos também os casos que envolvem o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, e aqueles casos da criança ou adolescente que se perde num espaço de multidões, de grande concentração. Entre as medidas que o poder público tenta viabilizar estão as delegacias especializadas em pessoas desaparecidas e uma espécie de alerta que permitiria o envio de mensagens imediatas para celulares da região sempre que houver o desaparecimento de criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Para denunciar ou fornecer informações sobre pessoas desaparecidas, basta ligar no Disque 100 ou no 190, telefone da polícia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Muito obrigado, Norberto Notari. E agora, na nossa Estação História, Diego Brião vai falar sobre o Instituto Butantan, que era fundado 125 anos atrás. Era fundado o nosso Instituto Butantan. Os detalhes com ele, Diego Brião, agora com você aqui no Pé Direito. Diego, bom dia! O Instituto Butantan se consolidou com o passar dos anos e a partir das contribuições relevantes dadas ao Brasil como referência na área da saúde pública. A entidade foi fundada na zona oeste da cidade de São Paulo, no estado de mesmo nome, no dia 23 de fevereiro do ano de 1901. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a fundação e partes da história do Instituto Butantan. A origem do Instituto Butantan se relaciona com um fato ocorrido no ano de 1899, um surto de peste bubônica que se propagou a partir do Porto de Santos, em São Paulo. Isto fez com que a administração estadual criasse um laboratório de produção de soro para ter condições mais adequadas para buscar a resolução deste problema de saúde pública. A nova instalação foi erguida na zona oeste do município de São Paulo. A oficialização desta iniciativa ocorreu através de um decreto que foi publicado no dia 23 de fevereiro de 1901.
pioneiro desse movimento foi o Dr. Vital Brasil, natural de Campanha, Minas Gerais, um sanitarista que veio para São Paulo para incorporar aqui várias novas tecnologias e encontrar soluções de saúde pública. Ele ocupou uma fazenda que estava no oeste da cidade, chamada Fazenda Butantã, e aos poucos foi iniciando as edificações, primeiras relativamente simples, mas ao longo do tempo trazendo edifícios que pudessem acomodar as linhas de pesquisa, os pesquisadores, os laboratórios. E naquela época, um esforço muito grande de incorporar uma tecnologia europeia que na ocasião era pioneira e nova, que era a produção de soros após imunizar cavalos. E isso foi iniciado, apesar de ser relativamente antigo, continua em curso no Butantã até hoje. No início era mais destinado à produção de soros contra venenos de animais peçonhentos, um problema para o avanço da agricultura no interior paulista, mas passou por várias etapas de tentativa de desenvolvimento também de vacinas, inclusive influenza, febre amarela, BCG, as mais antigas que utilizamos até hoje. Esper Calas, diretor do Instituto Butantã e médico infectologista, concedeu entrevista ao Estação História. A relação do Instituto Butantã com a produção de soros. Na década de 80, que o Instituto resolveu se dedicar cada vez mais à produção de vacinas. Não esquecendo que ao longo de toda a sua história sempre dedicou à pesquisa, à cultura e a educação comunitária da ciência. Basta dizer que não importa a idade dos brasileiros, todo mundo já ouviu falar no Butantã, os mais antigos contam várias histórias, inclusive uma que já não existe mais, de entregar serpentes aqui no Instituto em troca de receber doses de soro anti-veneno de serpentes. Isso aconteceu por todo o Brasil. Tanto é que quando alguém fala de cobra em qualquer local, a primeira palavra que vem na cabeça é Butantã, que existe uma associação muito grande durante todos esses anos. Mas, a partir dos anos 80, houve um esforço muito grande para aumentar a produção de vacinas e começar a fazer o Brasil a sonhar em ser autossuficiente na produção de produtos imunobiológicos que podem ter um papel preventivo. E começaram a ser produzidas aqui várias destas vacinas que cada vez mais vêm crescendo em número e importância. A importância da função da instituição se evidenciou durante a pandemia de Covid-19 a partir da participação na produção de vacinas. Ter instituições como o Instituto Butantã para servir a saúde coletiva brasileira, especialmente a saúde pública, é uma coisa estratégica para o país, do tamanho do Brasil, com a população do Brasil. Se a gente não tem uma capacidade de desenvolvimento, de pesquisa, uma capacidade produtiva, o país vai sempre ser refém das cadeias de suprimento e interferência geopolítica mundial. Como que a gente teve acesso à vacina contra a Covid? Através de esforço de pesquisadores e administradores do Instituto que se dedicaram diurnamente para trazer uma nova vacina para cá. Na ocasião, a que estava disponível e foi escolhida foi a Coronavac. Desenvolver os estudos no Brasil, provar que era uma vacina eficaz não só para prevenir infecção, mas principalmente contra a doença grave da Covid e vacinar a população brasileira. Foi um marco que projetou o Butantã novamente no cenário brasileiro e atraiu atenção, inclusive, fora do país. Mostrou que nós temos capacidade de seguir essa rota para achar soluções para problemas de saúde que temos por aqui. O começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil no ano de 2021 foi o tema da edição 242 do Estação História. Confira! O acervo do Instituto Butantã é reconhecidamente relevante no âmbito das pesquisas científicas na área da saúde, por exemplo. Centenas de milhares de espécies de animais o integram. Temos
aqui a capacidade de fornecer para o Ministério da Saúde 10 vacinas diferentes, que constituem o maior numerário de vacinas utilizado pelo Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil. A gente também oferece 12 soros para tratamento e prevenção de acidentes com venenos de animais peçonhentos, toxinas bacterianas e o vírus da raiva. E agora o Butantan está entrando muito forte na produção de uma nova classe de remédios chamados anticorpos monoclonais para controle e tratamento de doenças crônicas, como doenças reumatológicas e vários tipos de câncer. Em 2010, especificamente no dia 15 de maio daquele ano, a estrutura do Instituto Butantan foi duramente afetada por um incêndio. Dezenas de milhares de espécies foram perdidas naquela ocasião. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Instituto Butantan, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, além da entrevista concedida pelo médico infectologista Esper Calas, que é o diretor do Instituto Butantan. Edição Mário Melo, produção e reportagem Diego Brião. Muito obrigado, Diego Brião, pela informação trazida aqui sobre o Butantan, que está completando 125 anos hoje. E olha só, a Valquíria Rios vai falar que parceria pode ajudar pequenos empreendedores a vender na internet. Os detalhes com ela, Valquíria Rios. Pequenos empreendedores de todo o país podem ganhar um novo espaço para vender seus produtos pela internet. O Sebrae e a Magazine Luiza anunciaram uma parceria para incluir vendedores parceiros na plataforma digital da empresa. A proposta é ampliar as oportunidades para pequenos negócios que querem vender online, mas ainda enfrentam dificuldades para entrar no comércio eletrônico. O presidente do Sebrae, Décio Lima, destaca que a iniciativa deve gerar mais empregos e impulsionar a economia brasileira. O que nós vamos agora construir juntos com aquilo que representa todo esse universo da economia, com a capilaridade que eles têm, é fazer com que o Brasil possa ganhar mais empregos, mais empresas pequenas e também internacionalizar a nossa economia, agregar valor à nossa economia. Nós estamos aqui muito animados porque estamos abraçando aquilo que é o verdadeiro coração empreendedor do povo brasileiro, que é o que ela representa. Além de abrir espaço no site e no aplicativo da Magalu, a iniciativa prevê capacitação para os pequenos negócios. A expectativa é que os primeiros resultados apareçam ainda neste semestre. Segundo o Sebrae, o foco é fortalecer o chamado empreendedorismo inclusivo, com incentivo à inovação, à sustentabilidade e à digitalização. Outro destaque da parceria com a Magalu é a possibilidade de dar visibilidade a produtos ligados à bioeconomia, como itens sustentáveis e biojoias, valorizando iniciativas regionais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios. Muito obrigado, Valquíria Rios. Sintonia certa. Você está. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E nem só de notícia viverá o homem, não mais é? Que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou.